Olá para você que está nos assistindo hoje com mais um episódio do Homem Mortal. E hoje nós estamos aqui com um tema muito especial. Hoje nós vamos falar sobre o Natal, que já está chegando aí. Mas não é apenas uma data. O Natal, ele traz um significado muito profundo e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Então, fique com a gente até o final desse episódio e você vai se surpreender com as revelações que nós vamos trazer aqui. E para começar, eu quero perguntar aqui para os meus amigos que estão aqui, se eles se lembram de alguma experiência de Natal. Alguém quer falar um pouquinho, uma experiência aí de Natal? Antes de começarmos a falar, vamos pedir para o nosso pessoal, né? Compartilhar, curtir, se inscrever e comentar. Então, comente aí se tem alguma experiência. Você lembra do Natal? Ho, 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 ho! Feliz Natal! Mas não é essa a nossa ideia. Não é o Papai Noel que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento do Natal. Bom, o pastor perguntou se nós temos alguma experiência sobre o Natal. E a pastora também mencionou essa questão. Volto-lhe a pergunta. Tem alguma experiência sobre o Natal? Tem sim, estava até compartilhando com vocês nos bastidores, quando eu era criança, né? E isso marcou minha história, marcou minha vida num contexto da gente entender o princípio do Natal também, né? Eu ainda pequenininho, morava ali no Xaxim, e meu pai me viu chorando, bem no dia do Natal, e perguntou: filho, o que tá chorando? Daí eu falei: eu tô chorando porque eu queria uma bola. Daí ele falou: o pai dá uma bola pra você. Aí eu comecei a chorar mais ainda. Falou: por que você tá chorando agora? Eu, não, é que eu não queria uma bola, pai, eu queria uma bicicleta. Né? Naquele momento eu achava que talvez meu pai não tivesse condições de me dar uma bicicleta, então eu pedi a bola. Mas o que eu queria mesmo era a bicicleta. Então aquilo marcou a minha infância. Até hoje eu lembro, onde eu vou compartilhar muitas vezes, né? Eu lembro desse momento que marcou no Natal. As lojas estavam fechadas, algumas, né? E meu pai chamou um vizinho lá, pagou uma corrida para ir até o centro de Curitiba, encontrou uma loja aberta lá e lá comprou uma bicicleta. E tinha que levar na hora a bicicleta. E naquele tempo, não sei se vocês lembram, a bicicleta não vinha, né, montada, elas vinham desmontadas, tinha que montar ela. Daí o vizinho foi e montou toda ela para me sair andando no meio das ruas lá, aprendendo a andar de bicicleta, que nem sabia andar direito e já queria uma bicicleta. Mas lembro como se fosse hoje esse momento. Valquíria? E você, Rodrigo, tem alguma experiência? Ganhou algum presente especial? De Natal, sim. Eu lembro quando eu era pequeno, que a mãe tinha uma casa muito grande e fazia aquelas mesas enormes e tal. E depois a gente vai crescendo, né? E a família acaba meio que se dividindo, cada um vai para um lado. A minha família hoje mora longe. E eu me recordo bastante dos natais hoje com os meus filhos, com minha esposa, que são momentos especiais para mim. Para mim, o Natal ele tem muito um sabor de família. Para mim, a questão da família, de estar próximo daqueles que eu amo, é o sentido assim do Natal. Uma experiência que eu posso dizer que é maravilhosa, poder compartilhar esse momento com a minha família. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora, muito trabalhadora. Em um determinado momento ela teve que se ausentar e eu acabei ficando morando sozinho em Curitiba. Então hoje, poder estar com a família, ter um lar, compartilhar esse momento, essa fé com essas pessoas, para mim, é a parte mais importante. Posso dizer para vocês que a família é a maior experiência que eu posso dizer de alegria no Natal, tirando o nosso Senhor Jesus Cristo, claro, que vem em primeiro lugar. E você, minha querida pastora Valquíria? Então, na verdade, assim, alguns natais eu consigo me lembrar da infância, que a gente ia tudo para casa da minha avó. Meus primos aqui de Curitiba, a gente morava no interior, então realmente era um momento de se reunir, né? A gente se reunia na casa da minha avó no interior, brincava com os primos. Os presentes a gente era muito regrado, né? Então não era aquela coisa assim que a gente tinha em abundância, então a gente aprendia a dar valor, né? Naquilo que a gente ganhava, brincava com um brinquedo o ano inteiro, né? Para esperar a próxima oportunidade de você ganhar um outro brinquedo ou uma roupa nova, né? A roupa nova a gente ganhava, era no aniversário e no Natal, né?
Então, assim, por mais que era um tempo difícil, eu creio, mas eu acho que todas as famílias eram assim, não era o esbanjamento que nós vemos hoje, né? Que uma criança aí de recém-nascida, criança de 1 ano, aí ela vai ganhar, ela nem entende nada, ela ganha presente da avó, do vô, dos 2 lados, da madrinha, do tio, né? De todo mundo da família e as crianças começam a aprender a não valorizar aquilo que realmente eles ganham, né? Mas aqui, ó, tem uma coisa que eu quero falar para vocês, né? Que o Natal não é sobre o que nós compramos, né? Mas é sobre aquele que nos comprou pelo seu sangue. E eu queria fazer uma pergunta aí para vocês. Pastor, o foco do Natal é Jesus, né? E a gente sabe que não começou em dezembro, não tem uma data específica que começou, né? E também não começa com presente, né? Não é aquilo que nós compramos, mas é aquilo que nós recebemos. Fala um pouquinho aí. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que foi soltado nas nossas mídias aí. Eu fiz uma pergunta, né? Você já comemorou o nascimento ou o aniversário de alguém que já morreu? E Você comemora no aniversário de alguém que você morreu? comemora o aniversário de alguém que já morreu? Não. E eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu preguei na quarta igreja. Foi num dia de Natal. E eu fui buscar em Deus o discernimento para uma mensagem nesse dia. E é interessante que Deus não me levou para a Bíblia. Sabe para onde ele me levou, doutor Rodrigo? Para o dicionário Aurélio, da língua portuguesa. A tradução da palavra Natal, que vem do sentido natalício ou aniversário. O Natal, o significado da palavra é aniversário. Nós falamos aqui de que eu ganhei presente, você ganhou presente, compartilhamos presentes, né? Mas é interessante, eu nunca fui convidado numa festa de aniversário que eu chego lá, quem ganhou presente sou eu e não o aniversariante. É verdade. A gente ganhou uma lembrancinha no final, sim. Lembra assim daquele aniversário, né? A fotinha da criança, de 1 aninho, Pacotinho de bala, né? Agora, por que se perdeu todo o sentido? E como você bem colocou, aqui o Natal não é sobre o que compramos, mas quem nos comprou. Mas esse ser que nos comprou, esse Senhor, nosso Deus que nos comprou, ele nos presenteou num dia de Natal. Qual é a palavra que a gente diz quando alguém está fazendo aniversário? Você lembra? Feliz aniversário, parabéns. Parabéns. Qual é o significado da palavra parabéns em hebraico? Vamos lá. Boa pergunta. Você está fazendo Tô fazendo hebraico, mas não estudei a palavra parabéns. Yom Rolé Shomar. Feliz o dia que você nasceu. Os judeus, eles dão os parabéns desta forma. O sentido da palavra parabéns. No dia do aniversário. Feliz o dia que você nasceu. Yom Rolé Shomar. E por que é um feliz o dia que você nasceu? Porque desde o momento que o Rodrigo nasceu, vem se construindo uma história dele e a partir dele. Eu sempre dou um exemplo. Se o pastor Augustinho não tivesse nascido, haveria a quarta igreja? Haveria tantos pastores espalhados por este mundo? Haveria os seus filhos, os seus netos, a sua geração? Se você não tivesse nascido, Rodrigo, como que nós estaríamos fazendo um podcast hoje? Como que você iria na minha casa me convidar? Então o melhor dia foi o dia do seu nascimento. E o que é, pastora, que os anjos falam aos pastores lá que estavam cuidando das ovelhas quando ele chega? Eis que vos trago boas novas. O menino nos nasceu. Jesus, o Filho de Deus. Então o Natal, ele começa no coração de Deus, que decidiu mandar Jesus a esse mundo, nascer como um presente para nós. Como um presente. Ele nos presenteou, né? E não foi um presente comum, né? Que agora há pouco você estava perguntando sobre redenção, né? Olha aí, Rodrigo, não foi um presente comum. Porque esse presente, ele gera um efeito.
né? Se Jesus não tivesse nascido, não haveria redenção. Se Jesus não tivesse nascido, não haveria salvação. Não haveria transformação. Se Jesus não tivesse nascido, não teria vindo o Espírito Santo. Olha a importância do nascimento de Jesus. E quando nós usamos esse sentido desta palavra Natal, ela perde o sentido quando você tira o real contexto dela, que é o quê? Comemorar o aniversário. Nascimento. Natal, do latim, natalis, que significa nascimento. E muitas da sociedade, hoje das famílias na face da terra, não sabem por que comemoram o Natal. Sabia disso? A gente tá vivendo num mundo extremamente consumista e materialista. E aliás, a ideia do mundo é apagar a figura de Jesus, né? Quando a gente construiu a ideia desse podcast, foi justamente trazer uma mensagem para as pessoas sobre Jesus, uma mensagem de Natal. Porque hoje, quando a gente avalia esse mundo, ele realmente quer apagar essa ideia de que o Natal é voltado para Jesus. Não, o Natal é para uma troca de presentes, é para a gente agradar as pessoas, se reunir, para as pessoas nos agradarem. E claro que tudo isso é maravilhoso, né? Tudo isso é fantástico. Mas a gente realmente esquece essa questão da redenção, que é o resgate de Jesus por nós. Nós, como o pastor falou ali no início, a gente chega o Natal, a gente acaba meio que esquecendo. Nós, cristãos, claro, estamos sempre relembrando essa ideia, mas você vê que o mundo assim não trata Jesus como uma figura viva. Jesus é lembrado como aquela figura que morreu, né? Como o pastor falou assim, nós comemoramos o aniversário de quem morreu? Não, nós não comemoramos o aniversário de quem morreu, nós lembramos, mas não comemoramos. Mas a ideia do Natal para o cristão é uma comemoração do nascimento daquele que nos resgatou. E que está vivo, né? E que está vivo, exatamente. Mas o Natal hoje é extremamente focado. Há 25 anos, ou 26, que eles dizem, 4 anos antes de Cristo é o nascimento dele, vamos dizer assim, como bem colocou. De 4 a 7, eles dizem. A pastora Val diz, não foi dezembro, foi lá no meio do ano, mais ou menos, né? Pelas estações. Das estações do ano que vem a Jesus nascer. Mas, Rodrigo, como que eu vou tirar de foco, né, Jesus do Natal, se o Natal já é a comemoração do aniversário de alguém? E não tem como eu dizer, o meu aniversário é no dia 6/6, né? É o meu aniversário. Quando chegar no dia 6/6, todos sabem da minha casa, da minha família, que é o meu aniversário. Então, como que eu vou chegar no dia 25 de dezembro, que na nossa cultura se diz que foi o dia que Jesus nasceu, como que eu vou conseguir tirar o aniversariante desta festa? Verdade. Trocando o aniversariante. Verdade. E por quem que trocou? Você fez agora há pouco a introdução. Então, Ho, ho, ho! na verdade, a figura, né, do Papai Noel, a gente também vai explicar um pouquinho mais para frente a respeito ele, né, em que ele foi inspirado, em São Nicolau, né, lá no século IV. Então, assim, o Papai Noel foi colocado ali como uma mistura de tradição, mas não para tomar o lugar de Jesus. Exato, mas é uma mistura de tradição e culturas. Cultura. Que com o tempo foi retirando, mas é como você bem disse, né? Não tem como trocar isso, porque o foco do Natal é Jesus. Queira você acreditar, seja eu cristão, outras religiões, ou até no contexto ateísmo, esse dia foi marcado, dia 25, sim, aniversário de alguém. Tem uma questão importante que você falou aqui, pastor. Quando chega o teu aniversário, você diz assim, quem é que lembra do meu aniversário? A família. A minha família. Quem é que lembra do aniversário de Cristo? A família de Cristo. A família de Cristo. Porque o resto do povo, que não é tua família, alguém lembra do teu aniversário? Não. As pessoas que podem até conviver com você, mas não são da tua família, elas vão saber do seu aniversário se alguém comunicar. Olha, o Paulo está fazendo aniversário. E é justamente essa a nossa função.
nós, como a família de Cristo, como você disse, que é a tua família que lembra do teu aniversário, espalhar a mensagem, olha, Cristo nasceu. Sim. E qual é o dia? Nós comemoramos dia 25 de dezembro. Eu já começo no dia 24, Por isso, Val, o contexto da palavra ele é muito objetiva. Eu tenho que traduzir esta palavra para que eu entenda. Natal, natalício, aniversário. Né? Eu tenho que dar o sentido da palavra Natal. O que se perverteu no sentido da palavra Natal foi o quê? Essa festa que se troca... presentes. Se troca os presentes, mas se tira o aniversariante do centro. Mas eu não tenho como tirar o aniversariante do centro, por quê? Porque a festa é para ele. Por mais que eu não deixe ele dentro da festa, ou eu não coloque ele na festa, porque muitas festas hoje, e há muitos anos a gente vê isso acontecer, olha, com todo respeito o que eu vou dizer aqui, mas tem festas que começam às 5 da tarde, mais ou menos, na véspera de Natal, quando dá meia-noite, tem pessoas que já nem sabem mais o que estão fazendo, já estão dormindo embriagados num canto, a família já brigou, já perdeu todo o sentido, já, né? Cada um para um canto, tudo brigado. Por quê? Porque não soube, né, entrar nessa festa da forma correta. Não soube entrar nessa festa. Olha só, o foco do Natal é Jesus. Como bem disse aqui, né? O Natal não começa só em dezembro, nem começa com presente. O Natal começa no coração de Deus, que decidiu entrar na nossa história, na pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, decidiu entrar na nossa história, decidiu nascer, né? Yom Rolé chamar. Feliz o dia do nascimento dele, porque esse dia não tem como eu tirar. É verdade. Não tem. Vamos pegar o doutor Seu, que é um estudioso. Nós seguimos o calendário romano. Ok. Não é? Sim. Nós seguimos o calendário romano. Dentro desse calendário romano, como você disse, 4 anos ou... De 4 a 7. De 4 a 7 anos. Isso. Antes do 0 né? Antes do nascer do 0. Só que a partir do nascimento de Cristo, o que aconteceu com o calendário? Passou-se a contar a partir do nascimento dele. Dia 25 de dezembro de 2025, estamos comemorando o aniversário de Jesus, há mais de 2000 anos. Essa data do dia 25 de dezembro, né, ela foi escolhida, né? Muitas pessoas perguntam, mas por quem prova que Jesus nasceu dia 25? Não é uma data fixa, exata, né? Ela foi uma data que simboliza, né? Uma data simbólica, né? Um marco, isso aí. E o foco não foi o dia, né? Mas foi o acontecimento, foi a vinda de Jesus, né? Foi o nascimento dele, né? Vou te dar um exemplo, isso aconteceu no passado e aconteceu alguns tempos atrás, né? Aquele pai, aquela mãe que a criança nasce e ele não registra na hora. Antigamente se demorava 1 mês, 2 meses, né? Eu brinco assim, a minha esposa, a pastora Mari, faz 2 aniversários no ano. Verdade. Ela faz em agosto, né? 10 de agosto foi o dia que ela nasceu e a mãe registrou dia 20 de outubro nos documentos dela. Então, para que nós tivéssemos uma linha de raciocínio, de compreensão de data de comemoração, o que se fez? Dia 25 de dezembro é o aniversário de Jesus, é o Natal. Mas eu creio o seguinte, a data é o menos importante, né? Escolheram uma data e nós não podemos referendar que essa de fato é a data que Jesus nasceu. Mas como a pastora estava falando, qual é o nosso foco? Entender qual é o foco do Natal. O foco do Natal é Jesus. Não importa a data exata do nascimento. O que importa é o que está sendo comemorado, que é Jesus. O foco do Natal não é a nossa família. O foco do Natal não é a troca de presentes. O foco do Natal não é agradar os nossos filhos, a nossa esposa, aqueles que nos são queridos. O foco do Natal é a adoração a Cristo. Não importa se foi dia 25 de dezembro, dia 24 ou em que mês exatamente isso aconteceu. O que importa é o nosso foco em Cristo. O Natal é para nós adorarmos a Cristo. É para nós nos regozijarmos com o nascimento de Cristo, porque foi por nós. É difícil para aquele que não
não professa uma fé ou não compreende Jesus Cristo, entende? Ele nasceu e se sacrificou por nós. É difícil a compreensão, mas como diz, para esse que não é o cristão, e às vezes até para o cristão. Nós falamos muito sobre isso, mas nós entendemos e vivemos isso a todo momento? Nem sempre. Porque aquilo ali nos escapa em um determinado momento a compreensão profunda disso. Mas é como disse o pastor, e eu acho que é importante relembrar, a nossa família lembra do nosso aniversário. Nós, como família de Cristo, lembramos do aniversário de Cristo e é a Ele que nós comemoramos. A nossa família nos presenteia, nós não presenteamos a nossa família. Então, nós não temos que estar preocupados com troca de presentes. Nós temos que estar preocupados em agradar o nosso Senhor Jesus, porque nada que nós possamos comprar vai agradar a Jesus, mas é o nosso coração, a nossa entrega. Então, para mim, o foco do Natal é a adoração a Cristo. O resto foi criado pela mídia, foi criado por esse mundo em que a gente vive, consumista, que nos faz perder o foco de tudo, que quer apagar a figura de Jesus. Mas nós, como família de Cristo, como disse o pastor, temos a obrigação de lembrar entre nós o aniversário do nosso Senhor e levar para aqueles que conhecem e para aqueles que não conhecem o sentido da palavra, o sentido real do Natal. O sentido, né, porque que nesse dia nós reunimos a família, né? Qual o propósito maior? Porque se eu vou fazer a festa de aniversário de alguém, esse alguém tem que estar lá. E como eu disse aqui, não se comemora aniversário de quem está morto. Então por que nós comemoramos o aniversário de Jesus? Porque ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está morto. Ele continua vivo e em todos os anos, nessa data, se comemora o aniversário dele. Mas com o tempo, quando se reuniu a família para festejar o aniversariante, tirou-se o aniversariante da festa. E aí ficou, como você diz, né, aquelas trocas de presente, aquelas coisas todas, mas ninguém levou o maior presente que Deus espera de nós, né? É o reconhecer o aniversariante, é receber este aniversariante em nossa casa e dizer: a festa é sua, hoje a festa é sua. A festa do aniversário, ela não é para mim. A festa de um aniversário, né? Quando eu vou fazer a tua festa de aniversário, tua família vai fazer a festa do teu aniversário, ela está fazendo a festa para quem? Para você. E eu compartilho dessa festa, né? Eu como os salgadinhos, eu como o bolo, né? Eu como os quitutes e cantamos parabéns para o aniversariante. Agora, nesta festa que estamos vivendo hoje, nos natais de hoje, né, no sentido, se tira o contexto, volto a dizer que eu estou comemorando o aniversário, Natal, natalício, o aniversário de alguém, já não lembro que eu estou comemorando o aniversário de alguém, né? É um compartilhar de fé, de presentes, é um compartilhar de comidas, mas eu não paro ali em volta daquela mesa para dizer: pessoal, agora vamos cantar os parabéns para o aniversariante. E nenhuma oração, né? Muitas vezes as pessoas nem oram, né? Ali nem agradecem, pelo menos, né? Um momento ali de agradecimento pelo ano que passou, e, né? E para aquilo que vai vir ainda, as pessoas nem esse momento de oração não tem, né? E uma das coisas também que eu particularmente tenho percebido, principalmente você percebe-se nas decorações natalinas, né? Então, esses dias atrás eu convidei minha filha, eu falei: vamos ver a decoração lá no shopping? Vamos. Aí fomos lá num determinado shopping. Quando a gente chegou lá, a decoração, ela era totalmente... primeiro que a gente sempre vai lembrar do Natal com que cores, gente? Vermelho e branco. Vermelho e branco, né? A cor que... Não, agora é tudo quanto é cor. Então, tava tudo colorido e era doce. Era tipo uma fábrica de doces, né? Hoje a gente tem um parque bem famoso aqui, que ele tá todo enfeitado com a Disney. Então, a gente tá vendo que, aos poucos, né, a secularização tirou, né, o presépio. Antigamente, a gente queria montar você montava uma árvore de Natal, você colocava aos pés da árvore o presépio, né? Porque é o significado de que alguém que nasceu. Isso aí, era para representar realmente Jesus no Natal, né? E hoje em dia, muitos por aí
nem Feliz Natal eles não dão mais, né? Porque o Feliz Natal, como o pastor acabou de falar, vem do nascimento. Natal vem da palavra que alguém nasceu. Então, o que eles dizem hoje em dia, Rodrigo? Não sei. Boas festas. Boas festas pode ser qualquer. Você pode comemorar qualquer coisa, né? Então, O time que ganhou. é uma festa que você está comemorando, mas não está representando ali quem é o foco principal. De quem é a festa? De quem é a festa. E uma coisa importante que eu vi que nós sempre, quando a gente vai realizar um podcast, nós temos a pastora, que é a nossa redatora, e ela monta para nós aqui, então, um roteiro daquilo que a gente tem que tratar. E aqui, até no nosso roteiro, a pastora coloca: o Natal é um memorial da fé. O Advento nos lembra que Cristo veio, mas também que Cristo virá. Por isso que o pastor fala, nós não comemoramos o aniversário de quem morreu, nós comemoramos o aniversário de quem está vivo. Nós celebramos no Natal, como cristãos, o nascimento de Jesus, a presença de Jesus na nossa vida, porque nós cremos nele, mas também comemoramos o fato de que ele virá. Certo, pastor? Sim. Agora, presta atenção em algo. Vamos fazer mais uma pergunta para nós raciocinarmos. Eu sou convidado para a festa de aniversário da Val. Eu chego lá na casa da Val, está lá todo mundo reunido para a festa de aniversário. Bexiga, tudo. Qual é o meu alvo encontrar naquele lugar ali? Aniversariante? O aniversariante. Quando O homenageado. O homenageado, né? Quando eu chego naquele ambiente e encontro o aniversariante, o que eu digo para o aniversariante? Parabéns. Feliz? Aniversário. Feliz Natal? Não, se é no aniversário, vai ser feliz aniversário. Feliz Daí que está. O sentido da palavra Natal do dicionário Aurélio da língua portuguesa. Gente, olha o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Câmera, né? Dá um close aí, Joe. O sentido da palavra, a tradução da palavra Natal do dicionário Aurélio da língua portuguesa quer dizer natalício, aniversário. Então, quando eu chego para uma pessoa, eu estou dizendo feliz aniversário. Na tradução, a palavra aniversário é o quê? Natal. Mas nós não chegamos a cada pessoa e dizemos feliz Natal, né? Eu acho que quando você está falando Feliz Natal para o outro, ainda que a gente esteja comemorando o aniversário de Jesus, a existência de Jesus, a vinda de Jesus, eu acho que quando a gente está falando Feliz Natal um para o outro, é a ideia de relembrar, olha, comemoremos juntos o nascimento de Jesus, estejamos felizes juntos, em família, ou com aqueles que chegam, que estão sem suas famílias e que estão dentro da nossa casa ou local onde a gente esteja frequentando e tal, mas o sentido de dar o Feliz Natal é no sentido de parabéns, Jesus também veio por você. Vou além, dá vontade até de falar em línguas agora. Então, fale. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muita morada, vou preparar lugar para onde que eu esteja, vós estejais em mim. E outra tradução diz assim: aquele que guardar os meus mandamentos, eu e meu pai viremos e faremos morada nele. Outra palavra diz assim: não vos deixarei só, vos enviarei o meu Consolador, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. O próprio Deus. E ele habitará em vós. Habita em quem? Nós. Então, quando eu estou dando a você Feliz Natal, aonde Cristo está? Em nós. Em nós. Então, eu estou dizendo parabéns, porque Cristo nasceu dentro de você. Cristo habita em você. Cristo habita em você. E é por isso que nós fazemos essa troca de presente, como aqui foi colocado, né? Porque Cristo está em você, Cristo está em mim, nós estamos comemorando o aniversário dele, né? Lembrando que ele está vivo, ele está em nós, ele habita em nós. Então essa festa é maravilhosa. Porque quando eu chego na casa lá que está preparada para esse aniversário, para esse Natal, eu já sei que o aniversariante está lá, no Val, no Rodrigo, no Maruan, no Joe, e todos que estão nos ouvindo. Ele já está lá, então eu procuro em você o aniversariante, porque o aniversariante habita em você. Mas o doutor falou algo interessante, né? A família reconhece. A família tem que fazer essa festa.
E isso o mundo inteiro, nós temos que entender que nós somos da família de Deus. Nós vamos comemorar essa data tão importante que é esse Yom HaOled Shabat, que é esse dia que ele nasceu, que trouxe luz para o mundo, né, trouxe salvação para as pessoas. Então essa festa tem que ser celebrada, sim. E uma coisa que eu fico aqui pensando, né, pastor? Hoje, essa ideia de Natal, ela se tornou tão comercial e ela é uma ideia que acaba excluindo pessoas, né? Hoje se fala tanto em inclusão, mas cada vez mais na prática, essas práticas comerciais, elas acabam excluindo pessoas. Veja, nós vivemos em uma parte do mundo que ainda com toda a dificuldade que a gente enfrenta, nós trocamos presentes, nós pensamos no Natal, numa casa com os nossos amigos, com uma mesa farta, com presentes para os nossos filhos, para as nossas crianças. E essa é uma questão muito individual. É uma questão que acaba excluindo determinadas pessoas. Em que sentido? No nosso país também, nós temos muitas pessoas em condições difíceis, em que elas vão chegar ao Natal e não vai ter presentes para trocar. Elas não vão ter, às vezes, até um alimento para comemorar no Natal. E não só no nosso país, você pega aí outros países, você vai na África, por exemplo, muitas missões que existem na África, você vai ouvir histórias super difíceis. As pessoas estão seguindo o cristianismo, elas estão crendo em Jesus, elas estão crendo na salvação, elas estão servindo a Deus sem ter nada em troca. Vai chegar o Natal, elas não têm nada para trocar. Elas vão dar glória a Deus se elas tiverem um alimento na mesa. E isso mostra exatamente que o foco do Natal hoje, como é mostrado para nós, é totalmente errado, porque não é a troca de presentes. O foco do Natal é a adoração ao nascimento de Cristo. E para isso, independente de você ter tudo ou você ter nada, é igual para todos. A importância é o mesmo. É a mesma. O foco é a adoração. O que a Bíblia diz sobre o Natal? Se a gente for lá no nosso tópico 8, eu coloquei essa pergunta, né? Mateus 1 e 2. Porque os evangelhos, eles nos mostram claramente, né, que Jesus viria, né? Quando vamos lá para Isaías, no capítulo 7, verso 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Ele está conosco, né? Então, quando nós lemos ali os evangelhos, nós vamos ver que a promessa se cumpriu, né? Ela veio ali, o anjo fez uma promessa para Maria, né? Que ela daria luz a esse filho, que ele nasceria, né? Fala como seria o nascimento dele, o próprio Deus, o nascimento virginal, né? Que ela conceberia do Espírito Santo. Ele seria o Messias prometido, né? Então a gente vai ver nessas passagens ali claramente o propósito, né, da vinda dele para as nossas vidas se cumprindo. Testemunhado pelos pastores, isso, quando o anjo aparece. E os magos? E os presentes? Adorado pelos magos. Então, muitas pessoas confundem, né? Ela fala assim, os magos trouxeram presentes. Não, presentes, né? Eles se apegam a esses presentes. Mas esse termo, presentes. Presentes. Mas, na verdade, era uma forma de adoração, né? Eles foram ali realmente para adorar. Levar a Deus. E vai mais além ainda, gente. O nascimento de Jesus, ele traz também quebra de maldições. Sabia disso, Rodrigo? O nascimento de Jesus também traz quebras de maldições. Como assim, pastor? Vamos lá. Você já ouviu falar do rei Davi? Lembra que esse dia no nosso podcast, até nós três debatemos sobre Betseba, Urias e Davi? Vamos lá em Gênesis capítulo 1 de novo. Abre Mateus capítulo 1 ali. Mateus? Mateus capítulo 1. Abre ali para você ver. Na genealogia de Jesus. Aquela genealogia de Jesus, ela vem desde Davi. E ela chega até José. Né? Quer ler para nós aí? Inteiro? Pode ler. Para que você entenda o sentido do Natal, do aniversário, da quebra de maldição, vamos ler aqui. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão que gerou Isaque,
Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. A Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe, a Boaz. E Boaz gerou a Ruth e Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou as Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliequim. Eliequim gerou a Azós. E Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Natã. Natã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual Jesus nasceu, que se chama o Cristo. As pessoas não gostam muito de ler genealogias. Ela leu ali, a pastora leu ali, né? E Jessé gerou ao rei Davi. A partir de Davi, os seus filhos passam a ser o quê? Reis. Sim. Reis. Uma geração de reis. Davi assume o trono e a partir dele nasce reis. Chega no rei que você leu ali, Jeconias, no período babilônico. Jeconias, ele foi e mostrou aos babilônios tudo que tinha no templo. E isso não agradou a Deus. E Deus diz assim: da geração de Jeconias, ninguém mais sentará ao trono de Davi. E quem passa a ser o pai adotivo ali, né, de criação de Jesus? E José, o pai, né, por adoção, vamos dizer assim, que José, de Maria, nasce Jesus. Mas José era o quê? Um carpinteiro. Um carpinteiro. E era para ser da linhagem real. Por que ele não era o rei? Por causa da maldição de Jeconias. Quando Jesus nasce, qual é a primeira coisa que José recebe? Você falou agora há pouco. Porque a gente diz, os magos levaram presentes. Não era para o menino, né? A criança não sabe o que fazer com mirra, a criança não sabe o que fazer com ouro, com incenso. Eles dão isso a José, a Maria. Naquele momento, aquele homem que era um marceneiro, carpinteiro, passa a ter provisão. Quem estava no trono naquele período? Quem estava naquele período? Herodes, que era da linhagem que vinha ser primo deles. Vá lá na genealogia para você ver o que eu estou falando. Então, o nascimento de Jesus, o Natal, esse nascimento de Jesus, ele já vem quebrando maldição, até mesmo da geração ali de Davi. E trazendo prosperidade. Trazendo prosperidade. E é isso, por isso que aquela troca de esse menino nasce, mas o pai e a mãe recebem ouro, incenso e mirra para a sobrevivência, que como você disse, eles fugiram para o Egito. Eles fogem para o Egito. Veja que o nascimento de Jesus, esse aniversário, ele traz muita dádiva. Ele traz muita dádiva, né? Porque você agora há pouco falou, né? Você não dá um iPhone para uma criança de 6 meses nascida. Você vai dar ouro para uma criança? Você vai dar incenso para uma criança? Você vai dar... Isso tinha valor. Sim. Né? Só que quando ele chega ao rei Herodes, os magos chegam ao rei Herodes, ele diz assim: onde está aquele que nasceu, o nosso rei? Porque nós viemos para adorá-lo. Aquilo que você falou agora há pouco. O nascimento gera
Adoração. Adoração. Isso incomodou Herodes. Como assim? Nasceu um rei? Vai ser adorado? Mas quem tem que ser adorado sou eu? Né? E aí ele vai, então vamos lá, descubra onde está, porque eu também quero ir lá e adorá-lo. Mas ele não estava com essa intenção, ele queria matar as crianças, como ele fez, né? Por isso que Jesus foge. Veja só, Val, esse nascimento, por isso nós temos que comemorar esse aniversário, porque ele traz muito mais do que a gente pensa. Ele nos dá, como você disse, ele não é um mercado de festa, as pessoas tiraram o sentido. De troca. Podemos nos presentear de alegria do nascimento de Cristo? Podemos, mas não podemos tirar o sentido, que é tirar o aniversariante. Quando quando foi lá colocado um homem de vermelho dizendo ho, 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 né? O anjo não disse ho, ho, ho. O anjo disse, eis que vos trago boas novas. Tanto para Maria, tanto para os pastores de ovelhas que ali estavam. E eles vão e anunciem isso. Salvação para todo o homem. O próprio Deus, né, entrou na história, né, na jogada ali para mudar a nossa história. A nossa história. E uma coisa que eu fico pensando também é assim, aquele que não conhece a palavra, que vive nesse mundo hoje, ele vai pensar, o Natal é uma troca de presentes. Que é isso que o mundo quer que a gente pense. É uma mera troca de presentes, um momento para a gente compartilhar uma festa. Aquele que é cristão, alguns vão pensar, é o momento em que nós recebemos algo de Jesus. E não. Eu aprendi numa aula de Teologia do Louvor e Adoração, em que a professora dizia o seguinte, quando vamos ao culto, vamos para adorar e para entregar, e não para receber. Mesmo nós cristãos, o que acontece? A gente tem muito essa ideia de que quando eu vou à igreja, eu estou indo para receber algo. Então eu quero receber uma cura, eu quero receber um milagre, eu quero receber algo de Deus. Então eu estou indo lá para Deus me ouvir, para Deus me ver e para Deus me entregar algo. E na verdade não é isso, né? O próprio cristão, ele às vezes lhe escapa a ideia de que ir ao culto, por mais que você tenha problemas ou situações, você vai para entregar adoração, você não vai para receber. Consequentemente, Deus é tão bom e generoso que ele vai entregar algo para você. Mas o foco do culto é a adoração. É eu entregar e não eu receber. E o Natal é essa mesma ideia, né? Tem essa ideia, o mundo prega essa ideia de troca, mas não. É que nem o pastor falou, nós estamos indo ali no Natal para comemorar o nascimento de Cristo. Não é para a troca de presentes, nem é para o cristão receber algo. Cristo veio, claro, e nos entregou a salvação de bom grado pela graça, tanto que ninguém é merecedor. Mas o Natal é para nós adorarmos a Cristo e não recebermos algo em troca. Dar a ele, né? Porque os parabéns é dado ao aniversariante. E você disse algo interessante, né? Que a gente faz um grande sentido, né? Hoje você quase não vê os presépios, você já não vê mais a figura do menino que nasceu, né? Hoje são muitas coisas colocadas nos lugares, que não tem nem sentido muitas vezes, né? É aquela festa, aquele burburinho, mas espera aí, tá tudo focado no aniversariante? Você tem presépio, pastor? Eu não tenho presépio. Você tem, Rodrigo? Não. Eu tenho. Você tem? Você fez o presépio? Eu não tenho. Anos. Herege! Eu tenho. Mas vem cá, vamos seguir em frente aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os evangélicos, eles podem ter árvore de Natal? É uma coisa porque assim, ó, eu me lembro logo que eu me converti. Gente, não podia se falar que montava perinho, não podia ter bolinha de Natal, não podia ter nada. E o que mudou aí ao longo dos anos? Será que as pessoas elas começaram a entender? Porque a gente vê nas igrejas, a gente vê em outros, nas casas, das famílias, a árvore de Natal. Então, assim, o que vocês têm para me dizer aí? Biblicamente falando, vamos pegar nos contextos bíblicos, né? Jesus diz assim, que ele é a árvore da vida, né? Ele é a árvore da vida. Então, se aquela árvore que está ali, se ela está simbolizando, né,
o nascimento de Jesus, se aquelas bolinhas que estão ali estão simbolizando, né, o brilho do nosso Senhor Jesus Cristo, como você disse, né, até passou batido mesmo, né, de ter um presépio aos pés daquela árvore ali, né, eu não vejo nenhum erro ou pecado nisso. Não vejo, a Bíblia, não vi na Bíblia, né, nos 31.173 versículos, nos 1.189 capítulos da palavra de Deus, né, li, estudei, a Bíblia é um livro para ser estudado, meditado, eu sempre falo para o Rodrigo, textos posteriores, textos anteriores, é aí que eu vasculho a Bíblia, eu quero saber o que o texto posterior fala, e vou lá atrás para ver o que o texto posterior diz, e não tem nada que diga isso. Contrário a isso, na palavra, na Bíblia, a Bíblia nós temos que tomar um cuidado de não pôr nenhuma vírgula a mais, nem tirar uma vírgula a mais, porque é réu de condenação, diz ela, né? Quando eu tento trazer algum respeito à visão de cada pessoa, de cada crença, mas não vejo que isso vai tirar o sentido real. Igual lá, se eu ver, eu tenho lá na minha casa uma árvore de Natal lá, mas eu sei por que eu criei aquele momento, aquele ambiente. Vou voltar. Gente, eu estou comemorando o aniversário de alguém. Meu Deus, nasceu lá a netinha da Val. Netinho da Val. Prepara a casa. É bexiga, é bolo, é enfeite na parede, é fotografia, é isso e aquilo. Aí chega na festa de Jesus, aquele apagão. Então, Aquele apagão. aí as pessoas não tem nem alegria de comemorar, né? Quando as pessoas são, assim, rodadas, né? Principalmente aquela pessoa que eu falo por mim mesmo, que eu não nasci no lar cristão, né? Eu me converti, fazem 25 anos que eu me converti. E eu vinha, né, uma coisa cultural, né, tradicional, que a gente enfeitava a casa, né? E aí, de repente, no meio do caminho, do trajeto, como você entender isso, né? Vamos imaginar, né? Opa, doutor. Eu penso o seguinte, né? Claro que a Bíblia não vai mencionar nada sobre a questão do Natal, até porque o Natal vem muito tempo depois. Não sei dizer exatamente em que momento foi instituído o Natal agora. Claro que a Bíblia não vai falar sobre árvore de Natal e sobre o que nós estamos vivendo especificamente, porque é um momento da nossa geração, o Natal foi instituído em determinado momento, muito posterior Século à IV. questão... Então, você veja, século IV, a Bíblia não poderia mencionar porque todos os textos bíblicos já estavam prontos. Antigo Testamento, Novo Testamento, eles estavam decidindo ali o que ia entrar no cânon bíblico, mas já estava tudo definido. Eu acho que o que a Bíblia quer dizer que nós devemos nos preocupar é a questão da idolatria. E se tirar o foco de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Então, quando você tem a sua casa, uma festa, eu creio que você enfeitar a sua casa para uma festa, não existe nenhum problema, né? Essa questão da árvore de Natal. E esse é um pensamento meu. Talvez em algum determinado momento exista alguma explicação e eu possa mudar de ideia, mas hoje não. Hoje eu compreendo que é um objeto de decoração para uma festa. Claro que as pessoas levam esse objeto de decoração para um outro lado, pensando na questão do Papai Noel e tal, essas coisas. Também, deixa eu abrir um parênteses aí, doutor. Quando eles começaram a martirizar o sentido da árvore de Natal, vou dar um contexto, martirizar isso, é porque eles colocavam a imagem dessa árvore com a imagem de uma outra deusa, ou outra idolatria, um outro santo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Não tem nada a ver. Então eles fizeram essa fusão de imagem, eles pegam a imagem, né, de um ídolo lá e falam, a árvore de Natal é igualzinho. Mas você falou algo interessante. Gênesis capítulo 1, o Senhor diz assim, que cada planta, cada árvore, cada fruto dê a sua espécie. Quem criou os pinheiros? Deus. E naquele tempo existia ídolos? Não, porque lá em Jeremias, né, diz assim que o homem foi ao bosque, o homem cortou a madeira, o homem fez o ídolo. Né? Então, quando Deus criou a árvore, o pinheiro,
ele não tinha o sentido de uma imagem, de um ídolo. Olha só como a gente às vezes até porque se você pensar nisso daí, veja, eles faziam ídolos que eram objetos de madeira, então Deus já ia, né, condenar a própria árvore, Então, peraí, o ídolo feito de madeira, então veio da árvore, já vamos condenar a árvore. E isso remete justamente àquilo que eu estava falando, ou seja, a questão não é o objeto em si, mas a questão é a idolatria. Então, decorar a sua casa pensando, estou parabenizando, estou homenageando o meu Deus, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, eu acredito que isso não ofende. A questão é a idolatria, o objeto do Natal, para aqueles que estão nos ouvindo, para nós, para todo mundo, é Cristo? Ou é o Papai Noel? Ou é o Natal? Ou é uma festa? Eu acho que é aí que está o problema. Tiramos o aniversariante da festa. Você perguntou a questão da árvore de Natal ou de outras coisas. Eu fico imaginando, né, o Rodrigo, Dr. Rodrigo, conheço há alguns anos, né? Verdade. Vamos imaginar aquele rapaz manhoso, dengoso, que gosta de surpresa, que gosta de festa. Aí ele entra nesse ambiente preparado para a festa de aniversário dele, ele entra aqui e vê que não tem nada. Então... Não tem umas luzinhas, não tem uns enfeites, não tem um bolo. Ele vai dizer o quê? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Só que ao mesmo tempo hoje, enfeita e continua esquecendo do aniversariante. Né? Então, não há nenhuma proibição ou pecado em você enfeitar. Eu acho lindo, você anda nas ruas, aquelas casas cheias de luz e brilhante. E toda vez que eu olho isso... Né, tem um parque aqui chamado Parque dos Lagos, né? Eu passei por ele essa semana. Aqui em Curitiba. Parque das Águas. Em Pinhais ali, né? Pinhais. Eu achei muito lindo ali, todo enfeitado. Quando eu olho todo aquele enfeite, o que já me veio à memória? Eu sou a luz do mundo. Cristo. Né? Porque o mundo está preparado para o aniversário de Jesus. A questão é, doutor, você falou claro ali, é que esse mercado, né, roubou esta cena. Você falou que foi... Roubou o lugar de Jesus. Roubou o lugar de Jesus. Você falou ali, foi que século ali? 4 do Natal? Sim. Né? Mas, biblicamente, aqui em Lucas capítulo 1 e capítulo 2, o Natal começa aqui. Nascimento. O nascimento. O nascimento. Volto a dizer, não é eu que estou falando, é o dicionário da língua portuguesa. Nós estamos falando da a comemoração, a construção, porque na verdade, assim, a gente vê que foi uma parte da Igreja Católica Romana que começou a instituir, né, a trazer a tradição da comemoração do nascimento de Jesus. Sim. Porque a Igreja, mesmo ela sendo católica, romana, apostólica romana, ela era a Igreja de Cristo no princípio, né? Apostólica, você disse muito claro, romana, quer dizer, nós não vivemos no calendário romano. Apostólico era universal. Universal, mas eles trouxeram a tradição, essa cultura de comemoração do aniversário de Jesus, porque no princípio era isso que a gente sempre comemorou. Só que daí aparece o São Bartolomeu no caminho, que não tinha nada a ver com esse nascimento. São Nicolau. Com Bartolomeu. E já começa a virar um comércio. E hoje é puro comércio. Porque, na verdade, assim, como ele era um bispo, né, muito generoso, que gostava de ajudar as pessoas, eles transformaram essa figura, né, de São Nicolau, romantizaram ela e trouxeram ela... Colocaram no lugar de Jesus. Tiraram a cena do aniversariante. Trocaram o aniversariante. Eu queria dizer o seguinte. Bom, nós fizemos toda uma contextualização sobre o Natal, sobre Jesus, sobre essa questão comercial de tudo que está acontecendo no mundo hoje, né? A substituição de Jesus por trocas de presentes, por agradar as pessoas esperam receber algo e não entregar algo para Jesus, ok. Mas, quando a gente idealizou o nosso podcast com esse tema, uma mensagem de Natal, nós queríamos levar uma mensagem para as pessoas, né? E eu penso, agora é o momento de nós contextualizarmos, mas qual é a mensagem?
Qual a mensagem que você vai deixar, pastor? Qual a mensagem que você vai deixar, pastora? Qual a mensagem que eu vou deixar para as pessoas? Porque muitas pessoas, elas não vão ter uma troca de presente nesse Natal. E como eu disse, muitas pessoas, não só no nosso país, mas no mundo, sequer terão que comer no Natal, sequer terão que vestir. As crianças no mundo que nós estamos vivendo hoje continuarão sofrendo todo tipo de violência. E me deixa até triste de imaginar que mesmo no dia de Natal, várias pessoas vão estar sofrendo, sendo torturadas, humilhadas, assassinadas, estupradas, tudo que tem de pior nesse mundo. Então, assim, para aqueles, para nós que temos uma boa condição, para aqueles que não têm uma boa condição, qual é a mensagem de Natal? Qual é a mensagem de Cristo, pastor? Doutora Val? Para mim é que o próprio Deus veio a esse mundo e ele ofereceu a salvação. Eu acredito que a gente tem que compartilhar essa mensagem. Mas como você acabou de falar, né, em vários cantos, em várias cidades, no mundo todo, nós não temos como compartilhar essa mensagem individual, mas nós podemos começar com a nossa família, na nossa casa, e nesse momento, né, de Natal que você tiver, ou você em família, ou você sozinho, que você realmente ore para que Deus possa se manifestar para as pessoas que ainda não o conhecem e ter misericórdia dessas pessoas, porque quantos, né, estão morrendo sem conhecer o plano da salvação que Deus tem para as nossas vidas. Pastor? Eu vou deixar a todos que nos assistem, não a minha palavra, mas eu vou deixar a vocês a palavra que está lá em Lucas, no capítulo 2, quando o anjo aparece aos pastores. Ele disse assim, né? Não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E do mesmo instante apareceu com o anjo multidões de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. O Salvador nasceu. Dia 25 agora, nós vamos comemorar o aniversário dele. O aniversário é dele. Independente se você vai ter algo a comer sobre a sua mesa, ou se alguém tem abastância sobre a sua mesa, o sentido vai ser o mesmo: comemorar o aniversário do seu Salvador. Você pode não ter um pão para comer, a roupa para vestir, bens, móveis e imóveis, mas uma coisa você recebeu de presente deste aniversariante. Não foi outros que te deram presente. Talvez você não ganhe um carrinho, um brinquedo, talvez você não ganhe um carro grande, uma casa, mas uma coisa ele te deu, uma oportunidade de ter um grande presente, que é a salvação. E essa ninguém vai poder te tirar. Então receba esse aniversariante na sua casa. Seja lá com o pouquinho que você tem, cante parabéns, Yom Rolé Shomar. Feliz o dia que Jesus nasceu, porque ele nos trouxe a salvação a todo homem da face da terra. Essa é a minha mensagem. Bacana. Eu fiquei pensando, né? Que mensagem eu deixaria para as pessoas, pensando em levar a palavra do meu Deus, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia de hoje, conforme a gente estava conversando antes de iniciar o nosso podcast, eu passei por dificuldades, eu passei por problemas do meu dia a dia, coisas que chegaram até a me deixar irado.
E eu tive que me controlar. Eu tive que me controlar hoje porque eu disse, meu Deus, como eu posso levar a tua mensagem se eu não vou praticar a tua mensagem? Eu preciso praticar. Eu preciso que essa mensagem seja viva dentro do meu coração e nas minhas atitudes. Então, eu fiquei pensando nesta situação e eu fiquei pensando na situação do mundo das pessoas, né, que não tem nada e que mesmo assim, talvez nos lares em que menos se tenha, é onde mais se comemora a vinda de Cristo, a esperança no Cristo, no Salvador. Então a minha mensagem é para as pessoas, não se preocupe com a festa, porque eu creio que Deus não está preocupado com a festa. Os problemas virão, situações extremamente difíceis surgirão, mas o próprio Deus disse que a nossa esperança não está nesse mundo. Aquilo que nós temos de melhor não está nesse mundo. Esse mundo não tem nada realmente para te oferecer. Quem tem algo para te oferecer, independente das circunstâncias, é Jesus. Hoje nós passamos por dificuldades, pessoas enfrentam a morte e nós lamentamos bastante referente às questões que nós enfrentamos nas nossas vidas. Mas é importante lembrar que no começo do cristianismo, as pessoas davam a sua vida por Cristo. Elas não estavam preocupadas com nenhum tipo de bem material. Pelo contrário, elas compartilhavam o pouco que elas tinham. Então, o mais importante, eu penso hoje, da mensagem é: creia em Cristo. Talvez você esteja enfrentando situações dificílimas. Talvez você tenha pouco e esteja sorrindo. E talvez você tenha muito e esteja triste. Mas o mais importante é esquecermos esse mercantilismo e focarmos a nossa vida em Cristo. Estarmos contentes porque o nosso fim é Cristo. É estarmos com Ele. É ver Ele chegar e estabelecer o seu reino. Que Cristo seja o centro do seu Natal. O Natal é Deus vindo ao nosso encontro para nos levar de volta para Ele. Feliz Natal! E nós estamos comemorando aqui, nós ganhamos bolo hoje. O Rodrigo trouxe para nós bolo para comemorar o aniversário de Jesus. Então, por isso, se você gostou dessa mensagem, você curta, compartilhe, divulgue, mande para os seus amigos e esteja ligado nos nossos próximos episódios, que nós vamos voltar agora em janeiro. Nós vamos tirar um pouquinho de recesso, mas em janeiro nós vamos voltar com episódios fantásticos que você não pode ficar de fora. Meninos, vamos lá. Somos mortais? Chamados para a imortalidade. Até